de um certo modo, futuro. Bom, mais alguma coisa aqui nessa coluna, gente? Não? Radicais, alguma pergunta? Meninas? Oi? Segmentos da posse. Segmentos em que sentido? As modalidades? Tá, beleza. Então nós vamos chamar aqui ó, de especialidades. Vou colocar de propósito aqui para gerar uma confusão, tá? Da pós-graduação. Mais algum, nessa coluna aqui, gente, alguma pergunta? Alguma coisa? Não? Nessa de cá, gente, alguma? Tempo. Então, duração. Beleza? Mais alguma coisa aqui, gente? Não? Coluna daqui, gente. Tá. Processo. Seleção. Mais alguma coisa aqui, gente? A diferença de funções lá. Isso. É a primeira coisa que eu vou falar. Já está aqui, tá? Mais alguma coisa? Alguém tá? Você estava com a mão meio assim. Não tá? Mais alguma coisa aqui, gente? Não? Aqui vocês ficaram muito alterados. Você espera. Aqui, gente, alguma coisa aqui? Não? Alguma pergunta sobre a relação com pós-graduação com futebol? Isso. Vai dar em bolsa e falar de valores também. Isso. A gente pode colocar aqui, ó. Onde está aqui a bolsa, a gente pode colocar aqui custo também, tá? Alguma pergunta sobre qual que é a relação do Atlético com a pós-graduação do Cruzeiro? Alguma coisa? Não? Está sembrado na outra? Já resolveu? Se alguém estiver explicando, ó, eu detesto hipocrisia. Quando eu era aluno, eu assistia a aula com um radinho aqui no dia. Observe o seguinte, olha a cor da caneta que eu escrevo lá. Já dá para desconfiar que eu torço por um determinado time, mas não tem nenhum tipo de preconceito, tá? Todos os times são ótimos, sem problema nenhum. Mais alguma pergunta, alguma coisa aqui? Tá. Avaliação dos programas de pós-graduação, tá? Mais alguma para começar, gente? Eu tá bom, vamos lá. Seleção para substrato internacional, fora do Brasil. Tá. Pós-graduação do exterior. Mais alguma coisa, gente? Ali que você colocou graduação, você colocou mestrado, doutorado, por que você nunca colocou pós-graduação? Oi? Nessa sequência aí. Pois é, eu fiz de propósito. Eu queria que alguém justamente levantasse isso, falasse assim, olha, por que você colocou isso aqui? Na verdade, o que eu precisei aqui, né? No meu caso, tá? Eu fiz a graduação em engenharia, depois eu fiz o mestrado em engenharia, fiz o doutorado em engenharia. No meu caso, por exemplo, eu optei por não fazer uma especialização ou um aperfeiçoamento. Eu já fui direto da graduação para o mestrado. Mas com isso, quando eu fiz, né, juntei isso aqui, eu ia de propósito colocar pós-graduação, exatamente para motivar algumas pessoas a começarem a falar sobre os tipos de pós-graduação. Então é aqui, ó. A gente vai começar por isso aqui. Mais ou menos isso? Ok? Gente, mais alguma pergunta para Então começar? não é obrigatório fazer a pós antes de fazer o mestrado. Não tem nada a Tá, ver. então vamos colocar aqui, ó. Que bom, né, gente? Já ficou aqui, então vamos colocar o seguinte, ó. Vamos colocar aqui se existe, por exemplo, tá? Se existe uma ordem obrigatória, isso, né? Que? Tomando aqui, certificação barra crédito, só porque são adultos. Sem problema. A gente coloca. Eu vou fazer aqui, ó. Certificação versus crédito. Nosso inimigo número 1. Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Não? Gente, vamos lá. Olha que interessante. A primeira coisa é o seguinte, tá? Então vamos começar por aqui, tá? Na PUC eu sou professor desde 1990 e eu sou professor do Instituto de Ciências Exatas e Informática. Atualmente eu sou lotado no departamento de engenharia de computação. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Normalmente nas aulas, o que acaba acontecendo? Normalmente, o professor entra dentro da sala, né? Na minha época tinha isso, alguns esqueciam até de falar bom dia, boa tarde, boa noite, mas já entupiu o quadro lá e eu querendo apagar.
Olha que interessante. Eu podia muito bem já ter apresentado 10 slides e nessa altura do campeonato eu já podia ter perdido o interesse de metade da turma. Se vocês olharem, quase todo mundo ainda está prestando atenção no que eu estou falando. Eu ainda nem comecei a falar nada de importante. Qual que é a grande diferença? Isso aqui seria interessante que todos os professores tentassem usar. Em algumas disciplinas, eu costumo fazer isso na primeira aula. Às vezes é mais interessante o professor descobrir no primeiro momento que tipo de pergunta, que tipo de dúvida, que tipo de indagação o aluno possui, para que o professor possa direcionar a aula exatamente para responder aquilo que o aluno quer saber. Se eu sei o que vocês estão ansiosos para saber, eu consigo direcionar minha apresentação exatamente para o que vocês querem. Eu corro menos risco de ficar falando aqui uma coisa que ninguém está interessado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Não estou criticando ninguém. Mas é que muitos de vocês, mesmo que não acreditem nisso hoje, muitos de vocês talvez venham a se tornar professores. E às vezes, eu percebo isso, né? Já que o antigo de culto, esse ano eu completo 24 anos que eu dou aula na PUC. Então analisa assim. Eu comecei a dar aula na PUC com 23 anos. Estou com 46. Eu dou aula aqui a metade da minha vida. Mas eu fiz engenharia aqui durante 5 anos. E antes disso, eu estudei no colégio da Universidade Católica. Eu venho para esse campus todos os dias desde que eu tinha 10 anos de idade. Eu gosto muito da PUC. Eu estou aqui por opção. Eu podia estar em outra universidade. É uma coisa que na hora que a gente for discutir aqui, ó, sobre a avaliação, né? Eu terminei meu doutorado, eu tive um convite para ficar na USP. Eu falei, não, eu não quero ficar na USP, eu quero voltar para a minha universidade. Então, o que eu quero começar a falar para vocês? Vamos começar aqui do início. Vou começar por aqui, ó. Primeiro, o que é pós-graduação? Às vezes ajuda muito quando nós valorizamos, tá, a nossa língua materna, que é o português. Então vamos começar aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tentar explicar as coisas sempre nessa parte central aqui do quadro, para que eu possa garantir que eu estou cumprindo tudo, e todos os links importantes eu coloco do lado de lá. O quadro fica mais organizado e facilita para vocês, tá? Então aqui eu escrevo, explico e depois eu vou apagando, tá? Ó, pós-graduação. Primeira coisa que é importante. O que é a pós-graduação? Pós-graduação, gente, é qualquer nível acadêmico, qualquer atividade acadêmica que... O que é pós para vocês? O pós é um prefixo que significa o quê? Então, olha como é fácil entender o conceito das coisas. Pós-graduação é qualquer atividade, qualquer certificação, qualquer diploma, qualquer certificado que exija que a pessoa tenha finalizado uma graduação antes de ingressar neste curso. Ajudou um pouco? Alguém vai perguntar, eu posso fazer uma pós-graduação sem ter terminado uma graduação? Se for uma pós-graduação séria, não. Então, ninguém pode cursar o mestrado sem ter finalizado uma graduação. Ninguém pode cursar uma especialização sem ter cursado uma graduação. Eu sempre estou usando o termo uma graduação, porque daqui a pouquinho eu vou falar sobre o pré-requisito. Ok? Então, o que a gente vai observar? Primeira característica, eu tenho que ter terminado uma graduação. Ok? Tá. Quais são os níveis clássicos de pós-graduação? O primeiro deles é a especialização. Tá? Então, se a gente for pegar aqui, ó, a especialização aqui é conceituado como o primeiro nível. Pode ser especialização, agora eles estão na moda de criar um monte de nomes, né? Então, pode ser especialização, pode ser extensão, pode ser aperfeiçoamento. O lado importante é, isso aqui é o que as pessoas chamam de lato sensu. Tá? O que é isso? Isso vem do latim. É no sentido menos forte, menos estrito. Então, a especialização é o nível inicial que vai exigir o quê? Vai exigir, tem que ter terminado uma graduação. Aí entra o pré-requisito. Quem é que estabelece qual é o pré-requisito específico de cada especialização? A instituição que oferece, junto com o seu coordenador. Então, vou pegar um exemplo.
Na PUC existem vários cursos de especialização. Quem é que cuida de especialização na PUC? O IEC, Instituto de Educação Continuada. Então, se vocês quiserem ter acesso à informação atualizada sobre especialização na PUC, é fácil. Vai lá no site da PUC, não precisa nem te colocar aqui, isso aqui é mnemônico, né? www.pucminas.br. Vai lá na caixinha de busca, coloca IEC, ou então coloca IEC mais de Minas. Lá vocês terão uma lista de todos os cursos. Aí vocês vão perceber, do ponto de vista da PUC, como que ela diferencia especialização, aperfeiçoamento e extensão. Okay? Basicamente, essa diferenciação, gente, é na carga horária. Tá? A princípio, a especialização precisa ter pelo menos 360 horas. Então, observe. No curso de vocês, quantas horas de aula vocês têm no semestre? Então, dá para observar que 360 horas de aula não é tanta coisa assim. É como se fosse um semestre a mais. E, normalmente, se exige aqui uma monografia. Ok? Tá. Então, esse aqui é o nível lá no lato senso. Embaixo, nós temos o mestrado. Tá? O mestrado hoje ele está dividido em duas subclasses. Tá? O mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Tá? E nós temos aqui o doutorado. Então, classicamente falando, esses são os níveis. Estes dois aqui, ó, são chamados de estrito sensu. No sentido mais estrito, mais forte, mais duro. Por que que tem essa diferenciação aqui? Aqui, gente, por exemplo, no mestrado, vai depender de cada instituição. No caso aqui do nosso programa na PUC, o que se exige em termos de carga horária de aula são 360 horas. A mesma carga horária que na especialização. Mas, aqui o indivíduo tem que desenvolver uma dissertação, tem que desenvolver uma atividade de pesquisa. Aqui, dependendo do lugar, vocês podem ter 720 mais uma tese, pode variar. E, caso o indivíduo que vem fazer o doutorado tenha mestrado, em alguns lugares, ele precisa realizar só a metade, se ele já tem mestrado e ele for considerado. Então, a primeira coisa, quais são os tipos de pós-graduação? Vocês poderiam dizer. A princípio, de modo bem sistêmico, tá? São dois tipos, o lato sensu e o estrito sensu. O lato sensu são aqueles tipos que não exigem atividade de pesquisa, ok? Então você desenvolve uma monografia, que é uma versão mais ou menos melhorada, em alguns lugares até não tão melhorada, do trabalho de formação, do trabalho de conclusão de curso de vocês. Tá? Já nos estrito sensu, o que acontece? A carga horária não é tão diferente assim. A grande diferença é que aqui existe uma atividade de pesquisa que produz uma dissertação e aqui existe uma atividade de pesquisa que produz uma tese. Ok? Deu para ter uma ideia geral disso aqui, gente? Deu? Tá. Então vamos aqui. Pré-requisito. Como coordenador, eu posso virar e falar o seguinte, olha, essa especialização aqui do IEC, tá? No momento eu sou professor de uma especialização da PUC, tá? A PUC tem uma especialização em sistemas de telecomunicações e já há 4 anos eu sou professor da disciplina de metodologia científica. Qual é o pré-requisito nessa especialização? Especificamente, eu não sei o que está escrito lá para os alunos quando eles olham no site do IEC, mas eu afirmo para vocês. Eu tenho e já tive alunos graduados em sistemas de informação, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, curso tecnológico de redes, aluno formado em medicina, aluno formado em enfermagem, aluno formado em administração de empresas. Vocês vão dizer, mas o indivíduo que é formado em medicina faz uma especialização em sistemas de telecomunicações? Fazendo. Ele vai ter mais dificuldade? Vai. Porque na hora que ele quer uma disciplina específica, ele não teve nada parecido na graduação. Agora,
Existem algumas instituições que são muito rígidas